Um juiz recebe à sua frente um caso onde dois sujeitos dão diferentes interpretações sobre um mesmo evento. Imediatamente, o juiz então declara um dos lados inocentes, baseado em sua predileção pessoal, e então abre os arquivos em busca de evidências que justifiquem a sua escolha. Esse juiz fez bom uso de sua posição? No final da Revolução Francesa, o positivismo emergiu como uma corrente filosófica que elevava as ciências experimentais ao padrão de excelência do pensamento humano. Como movimento ateísta advindo da Revolução Francesa, o positivismo contrastava com o fato de que, por séculos, as ciências foram majoritariamente dirigidas por cristãos, como Newton, Leibniz, Lavoisier, Boyle, Galileu Galilei, entre outros. Rousseau até tentou unir as ciências ao ateísmo, mas isso teve muito pouco sucesso até a chegada de Charles Darwin. Richard Dawkins descreve esse fenômeno. Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist. Before that, you could be an atheist, Hume was, for example, but it was quite difficult because you had no good explanation for why living things look so well designed. Darwin provided that. Darwin reinterpretou a doutrina epicurista do atomismo sob uma perspectiva naturalista acadêmica, algo inédito até então. Darwin propôs que os organismos variavam, e os que possuíam características mais vantajosas do que os outros tendiam a sobreviver e tinham mais chance de se reproduzir, um processo que ele chamou de seleção natural, um conceito originalmente de Blyth, a quem Darwin jamais acreditou. Com isso, Darwin esperava explicar a existência dos organismos. Darwin comparou a seleção artificial de criadores de animais com a seleção natural, sugerindo que, se criadores conseguem tanto em tão pouco tempo, então mudanças acumuladas ao longo de milhões de anos poderiam levar a formações até mesmo de novos organismos. No entanto, a observação empírica de Darwin se limitava a variações artificiais domésticas e pequenas variações naturais. Ele extrapolou todas as suas observações, assumindo que 1. Não havia limite para as recombinações. Qualquer espécie podia se transformar em qualquer outra coisa com pressão e tempo suficiente. Ele mesmo fala que ursos poderiam se tornar criaturas como baleias se as pressões do meio fossem corretas e o tempo fosse suficiente. Sério, nem é meme isso. Esse pressuposto traz consigo um segundo de que variações podem levar milhões de anos para acontecer, e posteriormente ele também postulou que todas as espécies têm um ancestral universal comum, uma conclusão bastante lógica, dada as duas suposições iniciais. A questão é que Darwin gasta muito poucas páginas em seu livro tentando encontrar qualquer evidência positiva, ele simplesmente assume como verdade. Assim nasce a teoria da evolução, como uma série de especulações assumidas como verdade, sem testes ou dados concretos para sustentá-las, resultando primariamente em uma lógica circular. Devido ao seu conteúdo altamente e inegavelmente especulativo, a proposta de Darwin foi inicialmente rejeitada pela academia e ridicularizada tanto por críticos quanto por amigos, como Pierre Flourens, por exemplo, que criticou duramente o livro. No entanto, uma explicação naturalista para a origem dos organismos atraiu várias pessoas. Apesar das assumidas especulações, ateus passaram a apoiar a narrativa por falta de qualquer alternativa melhor naturalista. Alguns influentes, como Huxley, por exemplo, defendiam Darwin, mesmo discordando das especulações e até mesmo da tese principal, como a seleção natural. E assim, instituições poderosas como a Royal Society London e o Clube X de Huxley apoiaram Darwin incondicionalmente. Mas isso porque a teoria era bem embasada, comprovada e demonstrada? Não, óbvio que não. Darwin sequer se preocupou com isso em seu livro. Mas porque era a única opção para o ateísmo parecer inteligente ou, nas palavras de Dawkins, intelectualmente completa. Esses influentes grupos então criaram revistas como Nature, por exemplo, para divulgar a roupagem acadêmica que Darwin havia dado ao epicurismo. Darwin foi promovido muito antes de ser aceito, divulgado como fato científico antes de superar qualquer uma de suas dificuldades. Assim, mentes em formação passaram a aceitar a explicação sem a necessidade de sequer investigá-la, transformando todas as suposições em fatos. Desde então, a estratégia de ensino da evolução é pressupor a própria evolução, resultando em um argumento circular. Ok, mas isso era lá no início. A despeito dela ter iniciado como uma hipótese carregada de suposições, a evolução já foi comprovada durante 60 anos seguintes até o presente momento, certo? Vejamos. Um dos problemas que Darwin mesmo reconhece para sua teoria era a ausência de fósseis transicionais. Ele assumiu que a extrema imperfeição dos registros geológicos explicava isso. Perceba que a conclusão de que haveria fósseis transicionais parte do pressuposto de que houve uma evolução e por isso precisa haver fósseis transicionais. Não foi encontrado qualquer evidência, qualquer fóssil que levou a uma conclusão, mas eles simplesmente precisavam estar lá. A evolução não é a conclusão, é o ponto de partida. Atualmente, há dois grupos evolucionistas que abordam essa questão de diferentes pontos de vista. Um afirma que o registro fóssil ainda está incompleto conforme o pressuposto de Darwin, e por isso ainda não há fósseis de transição, mas eles ainda vão aparecer.
O segundo grupo, completamente antagônico ao primeiro, diz que o registro já está bastante completo, só que está repleto de fósseis de transição, pois todos os seres vivos e os extintos são todos fósseis transicionais. Pois bem, o registro geológico realmente apoia a ideia de estar estruturalmente completo, o que já contraria a afirmação inicial de Darwin. Mas isso significa que o registro fóssil está repleto de fósseis de transição? Não é o que dizem os maiores especialistas do mundo. Na verdade, o registro fóssil mostra poucas formas questionavelmente intermediárias. As transições são abruptas e, ironicamente, hoje ainda há menos formas intermediárias do que se pensava haver na época de Darwin. Espécies aparecem e desaparecem do registro fóssil sem nenhum sinal de evolução gradual. É claro que especialistas do YouTube costumam alegar quadros completos de transição, como o alongamento do pescoço da girafa, os cascos das tartarugas, mas essas coisas já foram academicamente desmentidas há décadas, mas continuam a ser propagadas pelas bocas dos ateus de blogs. Devido à falta de qualquer evidência positiva, alguns evolucionistas passaram a fabricar evidências, especialmente no registro fóssil. Por exemplo, o baleia-urso de Darwin inspirou darwinistas a procurar ancestrais terrestres para as baleias. E é aquela história, quem procura, acha, mesmo que não exista. O baleia-urso foi logo encontrado. Eram alguns fragmentos de crânio e alguns dentes. Reconstruíram um crânio alongado parecido com o das baleias e chamaram de Paquicetus, e o apresentaram como um ancestral semiaquático das baleias. Ilustrações mostravam um estilo de vida semiaquático, exatamente o que se esperaria de um animal transitivo entre uma espécie terrestre para marinha. Conforme mais fragmentos foram sendo encontrados do mesmo animal, foi ficando cada vez mais óbvio de que não se tratava de um animal aquático, como se pensava anteriormente. Anos depois, um fóssil quase completo revelou que o Paquicetus era na verdade um mamífero terrestre parecido com cachorros, adaptados para correr sem nenhuma relação com baleias e tão anfíbio quanto uma anta. Mesmo assim, Paquicetus é promovido até o dia de hoje como um ancestral das baleias em livros e museus. Algo muito semelhante também aconteceu com outros fósseis, como o Ambulocetus, Remingtonocetus e o Rhodrocetus, outros supostos ancestrais da baleia, que continuam expostos nos livros escolares. Várias fraudes, como os embriões de Haeckel, um dente de porco apresentado como o homem de Nebraska, um joelho de elefante apresentado como o homem de Java, um crânio humano forjado com mandíbulas de macacos tratados com produtos químicos que foi apresentado como o homem de Piltdown, todos eles foram rapidamente aceitos como evidência positiva da evolução, e assim permaneceram até serem finalmente desmascarados e provados o contrário. E isso são só alguns pequenos exemplos. Fraudes evolutivas são prontamente aceitas porque preenchem uma necessidade, sem provas ou qualquer verificação, enquanto qualquer evidência contrária à evolução são descartadas até inquestionavelmente provadas corretas. E mesmo assim elas não podem desprovar a evolução, porque isso apenas mostra que a evolução ocorreu de outra maneira do que se pensava inicialmente. Como por exemplo os retrovírus endógenos que o Antônio Miranda gosta de citar, que já estão mais do que claro que eles são provenientes do DNA e não a origem dele, mas a notícia falsa já está tão difundida que ateus de blog continuam espalhando como se fossem verdade até os dias de hoje. Mas peraí, não é assim não, a genética já comprovou a evolução, certo? Não. Para sustentar a sua hipótese, Darwin literalmente inventou partículas fictícias que eram passadas pelo sangue que supostamente carregavam as variações adquiridas pelos pais para os filhos. Com o avanço da genética no século passado, as variações de Darwin passaram a ser entendidas como variações genéticas, formando assim a nova síntese, o que seria simplesmente impossível de Darwin pensar uma vez que ele acreditava que a célula era tão complexa quanto uma gelatina. Mas a nova síntese, na verdade, complicou ainda mais Darwin. Logo de cara, a genética desmentiu o principal pressuposto de Darwin, de que não existe barreira entre as espécies. Um exemplo clássico é o caso dos agricultores, que durante 75 anos eles aumentaram o teor de açúcar da beterraba de 6% para 17% em comparação com a cana. Só que o aumento simplesmente parou. Isso porque a maior parte dos genes para a produção de açúcar foram reunidos em uma só variedade, praticamente impossibilitando qualquer incremento adicional provindo da genética, não demonstrando nenhuma potencialidade da beterraba continuar incrementando o açúcar indefinidamente e virar qualquer outro legume ou virar algo parecido com uma cana de açúcar, qualquer outra planta ou animal. Um legume sempre será um legume e ainda do mesmo tipo de legume. Richard Lansky também conduziu um experimento iniciado em 1988, reproduzindo cerca de 6 gerações de Escherichia coli por dia, acompanhando quase 79 mil gerações em cada um de 12 grupos distintos. O maior feito de Lansky até hoje foi a perda da capacidade de metabolizar citratos na presença de oxigênio. Isso mesmo, a maior evolução alcançada foi a perda de um material genético, uma bactéria quebrada menos apta que as demais em situações naturais. Hoje, após 950 mil gerações acumuladas,
Nenhuma bactéria evoluiu novas habilidades ou novidades genéticas, acumulando apenas milhões de mutações deletérias, mostrando que uma bactéria sempre será uma bactéria e ainda do mesmo tipo de bactéria. A conclusão mais interessante desse estudo é que Lenski voltou a brincar de evolução em simuladores de computador, onde ele consegue evoluir até a multicelularidade em menos de 15 mil gerações, mas na vida real, elas só quebram. Esses números de Lenski eles são bastante interessantes porque nos permitem fazer alguns cálculos que Darwin odiaria fazer. É fato que o genoma do chimpanzé e do ser humano só consegue chegar a 85% de semelhança, excluindo todos os trechos que são tão diferentes que não podem nem ser comparados, como o cromossomo Y inteiro, por exemplo, o que resulta numa similaridade próxima a 60%. Mas alguns ateus de blog pararam no tempo e se apegam no mito do 1,5% baseado numa pesquisa preliminar que comparou apenas 97 genes de seres humanos e chimpanzés e esses genes ainda escolhidos a dedo, numa época em que se sabia muito pouco sobre o genoma. Mas para o cálculo não ficar tão feio para a evolução, vamos fingir que a diferença seja de apenas 1%. Os evolucionistas gostavam de dizer que todo o resto não importava, era lixo evolutivo e que nós somos frutos do nosso genoma para nos tornar mais semelhantes a macacos. Mas hoje se sabe que o genoma é apenas a lista de materiais de construção do organismo, que pode ser muito semelhante para uma casa, um prédio ou uma base militar, por exemplo. A verdadeira diferença está no resto da planta, isso é, os outros 98%, que vai dizer quanto de cada material, quais, como e aonde implementar cada um deles. Mas para facilitar um pouco para a evolução, vamos fazer de conta que a diferença seja de apenas 1% e apenas o genoma. 1% de diferença no genoma equivale a 32 milhões de pares de base que precisam sofrer mutações estruturais, benéficas e perpetuadas. O que é isso? Estrutural significa que não é periférico. Lenski descobriu no experimento anterior que a maioria esmagadora das mutações não são verdadeiramente aleatórias, mas cíclicas. Elas ocorrem e são revertidas posteriormente por outras mutações, causando diversidade, adaptabilidade e variabilidade, mas nenhuma novidade. E a maioria esmagadora delas ocorre em pontos periféricos que alteram, por exemplo, coloração e variância. As mutações para transformar uma espécie em outra precisariam ser em pontos críticos e irreversíveis. O problema é que o DNA está cheio de mecanismos de defesa contra esse tipo de mutação. Em 950 mil gerações, Lenski só conseguiu 2 delas, e ambas deletérias. Benéficas significam que essas mutações precisam ser bem específicas e muitas vezes múltiplas simultâneas. A maior parte dos aminoácidos alterados numa cadeia proteica inutilizam, destroem ou até tornam a proteína em um príon. Para transformar um sequenciamento proteico em outro, às vezes é necessário adicionar, retirar ou trocar centenas de aminoácidos específicos de uma só vez. Não dá nem para quantificar a probabilidade disso acontecer, seria infinitesimalmente pequena. E perpetuada significa que essa mutação deve ser predominante na população. De nada adianta um único indivíduo ser super apto. Essa aptidão nova deve ser predominante na população inteira. Quantas gerações são necessárias até que um gene se propague para toda uma raça? Haldane fez esse cálculo e concluiu que uma mutação benéfica leva cerca de 300 gerações para se tornar predominante. O evolucionismo prega que humanos e chimpanzés se separaram há cerca de 4 milhões de anos. Vamos considerar 5 para não pegar pesado com a evolução. E vamos desconsiderar os 2 critérios anteriores, considerando que seja impossível haver qualquer mutação deletéria ou periférica durante esse período. 5 milhões de anos significa 250 mil gerações em média. Sendo uma mutação perpetuada a cada 300 gerações, não teria tempo estatístico suficiente para perpetuar mais de 850 mutações. Ou seja, para superar a distância de apenas 1% e só do genoma entre seres humanos e chimpanzés, seria necessário 192 bilhões de anos. Nosso ancestral precisaria estar lá muito antes de haver um suposto Big Bang, isso é, muito tempo antes de sequer haver tempo. Uma solução para isso seria o genocídio em massa. Vamos fazer de conta que cada geração seja obrigada a ter uma nova mutação que seja tão vantajosa que todos os membros da espécie que não a possuam sejam instantaneamente aniquilados. E esse processo se repita sistematicamente a cada geração, por 250 mil gerações até hoje, de modo que seja impossível haver um membro da espécie que não tenha a supernova mutação. Isso resultaria em 250 mil mutações perpetuadas. Para 32 milhões, agora seria necessário 640 milhões de anos apenas para superar 1% e só do genoma. Nosso ancestral teria que ter criado o primeiro animal. A única outra alternativa para isso é que cada geração acumule não apenas uma, mas 128 mutações estruturais, benéficas e perpetuadas. Hoje nós temos pelo menos 5 gerações vivas. Isso significa que o genoma da geração de 1920 deve ser diferente do nosso em centenas de pares de bases em posições críticas estruturais. Ou podemos ir ainda mais longe para ficar mais fácil. Nós já temos o DNA de faraós do Egito. O nosso DNA com um deles deveria diferir estruturalmente em quase 26 mil bases. Isso é muito maior do que o tamanho de muitos genes inteiros por aí. E a situação simplesmente não melhora, ainda que olhe numa perspectiva mais ampla desde o Luca e mesmo que ele fosse tão velho quanto a Terra.
Porque teria que gerar não só o genoma, mas todo o DNA não codificante, e portanto, só para chegar no tamanho do DNA humano, ele precisaria adicionar mais de 35 pares de base por ano ao seu DNA, o que implicaria em mais de 700 pares de base por geração entre os humanos. Quer se divertir um pouquinho? Pergunte para o seu amigo evolucionista onde estão essas mutações estruturais e se divirta com um show de pirotecnia. A evolução sempre escondeu seus fracassos observacionais no tempo, mas nem o tempo consegue salvar a evolução de uma matemática de quarta série. Infelizmente, estudos recentes mostram o contrário. Nós acumulamos dezenas de mutações deletérias, não benéficas, a cada geração. Quando o evolucionista afirma que algo aconteceu, ele nunca vai ser capaz de te mostrar como que foi esse processo, quantas mutações foram necessárias, quais mutações deveriam ter ocorrido. Ele apenas vai afirmar o fato. Aceite. É um ato de pura fé. Ele não precisa te explicar nada porque ele já pressupõe que esteja correto. Apenas aceite. A forma mais comum de desviar do fracasso da genética é correr para a homologia. A homologia nada mais é do que a semelhança entre órgãos ou estruturas de diferentes espécies que sugerem um ancestral comum. A homologia como uma hipótese científica é válida, mas ela nunca pode ser tomada como conclusão. Imagine 4 crianças que compartilham características diferentes como cabelo, olho, cor de pele. É sim válido supor que 2 delas sejam irmãs com base nas similaridades, mas essa não é uma conclusão obrigatória. Diferentes pessoas podem agrupar essas crianças de formas variadas com base em diferentes características, mas isso não prova que elas são irmãs, apenas sugere uma hipótese. Garantir parentesco primário baseado na homologia é concluir com base numa suposição, o que configura uma lógica circular. Afirmar que é impossível que não haja irmãos entre eles é similar ao juiz que decide a inocência antes mesmo de ver a evidência e depois tenta usar essas evidências para provar a premissa inicial. Isso não é método científico, isso é raciocínio circular. Se o evolucionista não for capaz de assumir que as espécies podem ou não possuir um parentesco, então ele está preso a seu raciocínio circular de pressupor evolução para afirmar que ela está correta. O problema é que o argumento da homologia falha em todos os níveis. Na evolução, existem diversas características homólogas que não compartilham um ancestral comum. Por exemplo, inicialmente os pássaros eram considerados mais próximos dos mamíferos do que dos répteis devido ao coração de 4 cavidades e o sangue quente. Mas como diferentes pessoas podem agrupar de maneiras diferentes baseado em características diferentes, atualmente a classificação mudou e os pássaros estão hoje mais próximos dos répteis, o que significa que características como o coração de 4 cavidades e o sangue quente evoluíram exatamente igual 2 vezes em diferentes animais em épocas diferentes, fenômeno chamado de evolução convergente. Mas se você acha que isso é muita sorte, você não viu foi nada. Hoje entende-se que a evolução criou os olhos mais de 40 vezes de forma independente por mero acaso, e o estilo de vida subaquático mais de 30 vezes, e a lista vai muito longe. O próprio ser humano foi dito como tendo evoluções convergentes independentemente de várias espécies de macacos diferentes, onde os negros eram descendentes de macacos mais primitivos. Sim, até sequestraram pigmeus aborígenas negros e exibiram em zoológicos humanos como elos perdidos. Tudo isso baseado em fortes evidências científicas, demonstrações? Não, apenas assumindo ancestralidade comum para provar ancestralidade comum. Mas nada disso refuta a evolução. Por seu caráter dogmático e suas características de programa de pesquisa metafísica, ela não pode ser falseável, testável, pois ela tem um interesse muito mais profundo do que o científico. Ela é absolutamente necessária para o ateísmo. Portanto, qualquer evidência contrária apenas deve ser interpretada como que ainda não encontramos a resposta certa ou que ainda não deu tempo suficiente para acontecer. Qualquer descoberta deve ser questionada sempre em termos de como isso prova a evolução do que qual o verdadeiro significado dela. Uma narrativa evolutiva então é prontamente disseminada e posteriormente, quando provada falsa, ela já estará tão difundida que será impossível revertê-la. Um cientista que conclui, antes de avaliar qualquer evidência, insistindo em confirmar as suas crenças iniciais, está agindo exatamente como aquele juiz do início desse vídeo. Não está fazendo ciência, está criando uma religião. Isso é dogma. A ciência vive na curiosidade e na dúvida, não na certeza cega. É necessário assumir a evolução para que concluí-la seja meramente possível. Para dizer então que a evolução é um fato, simplesmente não estude, não questione, não pesquise. Apenas aceite.